Salve, meus amigos! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais um fechamento. Vamos dar uma olhada aí no índice, o que ele fez no dia de hoje. Um dia de fortes movimentações, um dia que o preço abre com um gap amplo de alta, continua a movimentação dele para cima, né? Um movimento forte e depois aí no final da tarde, depois do meio-dia, ele recua, volta a metade daquilo que ele tinha subido no dia e quem conseguiu pegar boas movimentações aí, seja na compra, seja na venda, conseguiu surfar bons movimentos, beleza? Vamos dar uma olhadinha no índice aí antes de nós irmos, meu amigo. Não sei se você é inscrito. Se você não é inscrito, já clica no botão aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. A gente tá sempre postando alguma coisa aqui, fazemos live, a gente abre a sala ao vivo e a gente publica aqui, chama, né, para live e você vai receber a notificação aqui no YouTube. Então já clica aqui, se inscreve, também já clica aí no joinha, curte pra gente, compartilha com mais alguém, deixa o teu comentário aí com alguma dica, com algum assunto que você queira que a gente traga aqui para no próximo vídeo, beleza? Vamos lá, vamos pro índice. Bom, o índice futuro, nós estamos aqui com o gráfico semanal do índice e eu gosto de trabalhar com esse gráfico, é o gráfico aí que tá vindo numa tendência de alta, né? Um canal de alta, esse é o gráfico semanal. E como a gente já vinha trabalhando aqui há um bom tempo, a gente está visualizando essa região de topo histórico do índice, né? Era uma região que a gente poderia vir buscar depois dessa forte movimentação de alta. E nós tínhamos aqui o topo histórico do índice futuro na região dos 139,425 e o mercado foi hoje lá, renovou a máxima do índice. A gente teve aqui a máxima hoje no 139,620, deu aí 200 pontos basicamente aí de violação da máxima. Também foi um motivo aí, a gente já vai ver, da venda que a gente fez no dia de hoje, mas era um ponto que o mercado aí poderia vir buscar. A gente já estava analisando isso aí na sala, né? Durante a semana passada, então era um ponto que o mercado poderia vir buscar. Lógico, a notícia aí que a gente teve no dia de hoje, ontem, se não me engano, acho que foi ontem à noite, né? Sobre ali a alteração da taxa de juros, que fez com que o mercado subisse no dia de hoje e alcançasse essas regiões aí. Então a gente tem que estar sempre atento nisso aí, beleza? Então esse era o topo histórico do índice, um topo aqui lá de agosto do ano passado, onde a gente tinha renovado, e hoje aí mais uma vez, hoje nós estamos aí em maio, né? Estamos já em maio. Então aí o mercado ficou aí basicamente em agosto, deu aí o que? 4, 12, 9 meses, quase 10 meses aí para renovar esse topo, e foi no dia de hoje, beleza? Então vamos para o gráfico diário aqui, o semanal só estamos visualizando isso. O índice vem numa subida forte de alta, né? Desde lá do começo de abril, o mercado vem subindo numa subida desenfreada, já são aí quase 16, 17 mil pontos de alta, né? A gente vinha buscando uma correção nessa movimentação, tinha gap aqui para ser fechado, né? Estávamos até próximo de fechar esse gap, mas aí o mercado aí no dia de hoje deu essa esticada para cima, ativou até um pivô de alta no diário. A gente, se for aí colocar aí uma continuação desse movimento de alta, a gente já pode até jogar esse pivô para cima, ó, deixar essa estrutura para cima, e a gente tem alvo aqui no 140.800, né? 140.800 é o primeiro alvo. Se ele continuar seguindo, você pode deixar essa marcação aí até no teu gráfico, para que, se ele continuar um movimento de alta, nós temos alvo lá nessa região aí, beleza? Então essa aqui eram as regiões do diário. Eu vou puxar para 60 minutos, porque é uma região que a gente consegue visualizar melhor em relação às regiões que a gente está de olho aqui, beleza? Então o mercado vinha nessa movimentação de alta, depois recuou. É interessante que nós estávamos trabalhando, né, com essa retração, né? Esse topo com essa mínima. A gente sempre gosta de trabalhar aqui na região do 61 e do 7640, e foi o que o mercado fez essa semana. Ele veio buscar, e se você olhar, meus amigos, a gente tava com essa região, ó, era uma confluência interessantíssima. Nós tínhamos deixado aqui, ó, nesses 60 minutos, essa marcação, né, que era um movimento de baixa, quebra de estrutura. Ele fez uma bandeira, a gente projeta essa bandeira para baixo. E quando a gente projeta essa bandeira para baixo, meus amigos, olha só, a máxima com a mínima, o preço crava exatamente o segundo alvo aqui. Foi no dia de ontem, né? Então foi a mínima do dia de ontem, essa cravada aqui, também tendo confluência
com esses fundos anteriores, né? Então nós tínhamos esse fundo anterior aqui, esse segundo alvo da bandeira lá de cima. É interessante essas cravadas que o mercado dá, porque ela nos dá a certeza do que a gente tem que visualizar o gráfico macro, meus amigos. Os 60 minutos eu vejo aí como um gráfico fundamental para a gente surfar grandes operações. A gente consegue visualizar boas regiões. Então eu vejo que no day trade nós temos que ter os 60 minutos na mente, com as regiões marcadas, para que quando a gente entrar nas operações ali intradiárias, né, nos pequenos movimentos, e ele for a nosso favor, a gente surfar essas movimentações dos 60 minutos, que foi um grande movimento aí que ele fez essa semana, né? Tanto para baixo como para cima, foi bom os movimentos que ele fez, então não dá para a gente reclamar. Não tenho que reclamar aí do mercado, apesar de que se a gente for ver aqui durante essa semana, e a gente já vai ver isso, gráfico de 5 minutos, ó, eu vou colocar aqui para vocês as movimentações. Deixa eu até pôr aqui as marcações que eu tenho aqui no meu gráfico de operações, ó. A gente vai ver aqui essa semana, foi uma semana que teve uns dias que ficaram lateral, principalmente aqui na terça-feira, né? Foi um dia que ficou bem lateral, mas quando a gente tem um método, que a gente sempre diz, quando a gente aplica o nosso método aqui, a gente sempre procura operar nas extremidades. Não importa se o mercado vai ficar lateral ou se ele vai esticar para algum lado. Na maioria das vezes a gente vai estar fazendo operações nos cantos e a gente vai acertar o fundo ou o topo do índice, né? Então, da forma que a gente opera, não importa se ele vai ficar lateral ou se ele vai esticar para algum lado, a gente sempre vai estar entrando nas regiões corretas, e foi o que a gente fez aqui no índice futuro durante essa semana. Apesar de eu não ter conseguido pegar bons movimentos, porque eu acabei perdendo no dia de ontem. Essa aqui eram as marcações do dia de ontem, ó, que a gente tinha feito no pregão antes, né? Então era uma região de venda e era uma região de compra, e ele vai exatamente lá no topo. Ontem, ó, eu faço a primeira operação no trade de abertura, depois ele me tira, eu não pego na falha do topo, né? Eu acabei não pagando a falha do topo, eu esperei ele realmente perder esse fundo, ó, perder o fundo e voltar para nos buscar aqui, e ele acabou não voltando, e aí eu perdi todo esse movimento de baixa, né? Aqui ele me deu uma operação com uma parcial, né? Depois nos tirou depois veio para baixo, aí eu tive que trabalhar na ponta contrária, né? A gente tava olhando aqui até para esse movimento, ó, como uma quebra de estrutura, né? Ele tá vindo fazendo um movimento de baixa, pivô, ativou lá em cima, né? Rompeu esse topo anterior. Eu procurei operações aqui, ó, ou nesse fundo ou na quebra aqui desse fundo anterior. Foi a região que, por eu não ter pego a venda, eu trabalhei na compra, ó. Foi essas duas compras aqui, ó. Essa eu fiz uma compra, levei stop, depois fiz mais outra comprinha aqui na mínima do dia anterior, né? Levei o stop, e depois que eu levei esse stop, ele chega na nossa região que era pra gente trazer a venda, né? Então essa região verde aqui era uma região de compra, ou se a gente pegasse na venda, a gente ia trazer aqui. Ele chega aqui, e aí eu vou pegar uma outra operação compradora, né? Arriscar mais um movimento para fazer mais uma compra aqui nessa região. E o que ele faz aqui, meus amigos? Quebra de estrutura, nem que seja uma micro, né? Ele quebra, ele volta na região aqui de fundo anterior, retração. Eu consigo pegar uma compra nessa região e surfei uns pontos aqui. O alvo principal era a VWAP, como também se a gente colocar aqui, ó, a projeção desse movimento para cima, ó, nós tínhamos aqui o alvo principal era a VWAP, e essa projeção dessa mínima, essa máxima, e o alvo era exatamente aqui, ó. Essa região com a VWAP a gente estava comprado aqui, depois a VWAP veio abaixando, né? Então aqui eu fiz 90, 95% da minha mão, eu finalizo aqui, depois eu deixei o restinho para que eles corrigissem mais, eu surfaria, né? Mas ele acabou não indo. Mas essa cravada aqui foi interessante e a gente conseguiu acertar essa compra aí no final do pregão, tá? Então, apesar dele ter dado os bons movimentos, eu acabei não pegando, não acertei muito aqui, muito bem as regiões. Vamos supor aqui na terça-feira, né? Foi um dia que ficou um pouco meio travado, a gente pegou várias compras, né? Foram 4 compras aqui na terça-feira, mas perceba, foram todas embaixo, né? Foram bem no pé aqui do movimento. Então o mercado ele caiu subindo, né? Então a gente conseguiu pegar aqui essas operações, como também na segunda-feira. Eu também esperei lá o reteste lá em cima, né, que a gente queria pegar a venda lá, ele não foi, depois trabalhei na compra, e essas comprinhas aqui foram me dando parciais, e foi um dia também difícil na segunda-feira, beleza? E aí veio o dia de hoje, que foi o movimento que mais pagou para nós aí. Eu vou colocar no tempo gráfico um pouco maior aqui, para a gente visualizar as regiões que nós tínhamos.
Então, basicamente aqui a gente tinha essas informações, coloquei nesse gráfico aqui para a gente visualizar melhor, né? Nós tínhamos essa retração aqui, que era uma retração um pouco mais macro, né? Do movimento aqui da semana, que foi de segunda-feira. Então nós tínhamos essa retração e a gente poderia trabalhar vendas, né? Principalmente esse 61 aqui, ó. Nós tínhamos o 61, tinha um topo anterior, nós tínhamos um 7,5 aqui também, dava para gente trabalhar uma venda, como também dava para trabalhar uma venda nessa região de cima. Então nós tínhamos algumas marcações e eu também pensava em fazer uma compra, principalmente se ele cutucasse esse fundo de volta, como a gente viu lá nos 60 minutos e no diário, né? Era uma região de alvo, era uma região que o mercado segurou, é retração do movimento macro, eu pensaria na compra para a gente ir para cima no dia de hoje. Então a gente tinha algumas marcações, né? Principalmente a gente gosta de fazer aqui operações de trap, né? Então quando o mercado abre nessa região aqui, né? Daria para pensar numa venda? Daria. A questão é o seguinte, hoje, meus amigos, eu não operei na abertura, eu não operei pela manhã, eu tinha um compromisso aí logo cedo com a família, então eu fui abrir, o meu gráfico era 10h30, abri a sala aqui com o pessoal às 10h30 e quando a gente vem para a sala, quando a gente abre, quando eu venho para a tela, ele já está num movimento amplo de alta. Então essa movimentação ampla aqui eu acabei perdendo, eu acabei não fazendo nada aqui, mas pelo que eu vi aqui no dia de hoje, eu dei uma olhadinha, uma revisão aqui nas operações, muito provavelmente eu teria pego aqui uma venda esse primeiro candle, né? Apesar de ele não ter perdido aqui a mínima do candle 1, né? Ele fez um trap na máxima do dia anterior e quando a gente vai para o gráfico de 1 minuto, a gente também consegue visualizar que ele fez praticamente um engolfo, né? Ele quase engolfou a barra anterior aqui do 1 minuto, ó. Então eu acredito que eu teria vendido essa barra aqui, vamos ver quantos pontos, ó. São quase 200 pontos, mas pelo um trade de abertura, muito provavelmente eu teria vendido aqui nesse rompimento do dia anterior, beleza? Então pelo que eu vi aqui foi essa única operação que eu faria logo na abertura, porque depois ele não deixou chance nenhuma. A gente vai vendo aqui, colocando o gráfico limpo aqui, né, a gente consegue visualizar que o mercado ele não perde nenhum fundo, ele vai subindo no 2 minutos, numa movimentação forte de alta, né, e não dá chance nenhuma, nem de correção, nem de perca de fundo, bem difícil de pegar. Então se fosse para fazer alguma operação, era mesmo em alguma retração, né, naquela retração macro que a gente viu ali da semana, poderia ter feito alguma coisa, quem sabe aqui nessa região, né, mas eu acabei não entrando. Quando eu chego no mercado, ele já tá aqui, ó, subindo, né, é a abertura do mercado americano também 10h30 e ele vem para essa região. E aí, quando ele vem nessa região, a nossa ideia para fazer uma operação ali na sala educacional ou ele faz um candle de exaustão, né, nas regiões que a gente tinha anterior, ou ele perde um fundo para que daí ele volte na região, capturar liquidez, volta na retração para a gente fazer uma operação, e foi o que aconteceu aqui nessa região. A gente tinha alguns fundos, alguns fundinhos aqui, ó, que nós tínhamos marcado, então ele perde esses fundos, ó, aqui também tinha um outro fundo aqui no 2 minutos, ele acaba perdendo esses fundos aqui, e o que a gente faz é colocar uma retração no movimento, na máxima com a mínima, e a gente espera ele voltar nessa região, né? É a região de preço mais barato, e quando ele volta nessa região aqui, a gente consegue pegar uma venda nesse candle, se não me engano é o candle 78, 2 minutos, a gente consegue pegar essa venda, o mercado anda, foi um trade barato, 70 pontos aqui de stop, então ele anda aqui quase uns 400 pontos, depois volta nos tirar, e também se ele voltasse nessa região aqui, eu pensaria novamente numa venda, né? Por ele ter quebrado estrutura, ele pode voltar tanto nessa região como violar o topo para cair de novo. Então, como ele me tira ali da primeira operação de venda, eu resolvo bater mais uma venda nesse cara aqui. E aí ele acaba nos tirando, e já era aqui 12h30 basicamente. Então foram essas duas operações aqui que a gente fez na sala ao vivo junto com o pessoal, nessas 2 horas de sala que a gente teve, beleza? Depois, finalizando, antes de finalizar a sala, o que a gente visualizou? Justamente, meus amigos, deixa eu colocar nos 5 minutos aqui, o que foi que a gente visualizou aqui. Bom, máxima histórica, e eu até posto ali nos meus stories ali do Instagram, que era uma região que eu ia ficar de olho, falo pro pessoal da sala ao vivo, que era uma região que ia ficar de olho ali. A máxima histórica do índice era um ponto fundamental. A gente gosta de pegar traps, seja no gráfico diário, seja no semanal, seja no mensal e principalmente numa máxima histórica, beleza? E ele chega aqui numa região de 3% de alta. Quando ele chega nessa região, meus amigos, se você colocar aqui também no 2 minutos, nós temos divergência nessa região e foi a hora
e a gente conseguiu acertar aqui uma vendaça, ó, falha de pivô. Olha os 2 minutos que nós temos aqui, ó, um topo, ele volta, vem para ativar esse topo, falha o topo, eu boto uma ordem embaixo do 112, ó, aqui do 112 2 minutos e já era, meus amigos. Acertei a venda, a boa do dia, cravo a máxima do índice futuro nessa região aí. E depois o mercado andou, demorou, mas eu segurei a operação, ele andou aí quase 1.500 pontos e a gente consegue acertar aí a máxima do índice futuro, visualizando antes a região, visualizando a operação antes aí. E alguns aí pegaram também, por a gente ter postado também nos stories ali, o pessoal ficou atento nessa região, quem conhece a forma que a gente opera, conseguiu pegar e surfar, tá? Essas foram as operações aqui, ó. Então aqui que a gente fez na sala ao vivo, as 2 vendas, depois a gente fechou e eu consegui pegar essa venda, mas nada fora do que a gente faz na sala ao vivo, beleza? Região de interesse, deu padrão de entrada, entramos, stopzinho, se a gente for considerar o candle ali, ó, stopzinho de 110 pontos, valia o risco, pagou quase 1.500 pontos, beleza? Bom, e agora visualizando o que a gente pode ter aí no dia de amanhã, né? Então foi um movimento aí que puxou bem, a gente rompeu máxima histórica. O que a gente pode visualizar aí para o dia de amanhã? Gráfico de 60 minutos, ó, a gente visualizou que nós temos lá então aquele alvo 140.800. Eu posso ficar de olho lá se o mercado continuar subindo, mas a questão é que não dá para comprar nesse topo, ele tem que fazer um recuo, e esse recuo aí tem que ser pelo menos uma retração do dia anterior, né? Então o mercado ele recua aqui, ó, 50% do movimento, é uma informação interessante, porque então a gente pode ficar de olho aonde? Pelo menos uma retraçãozinha, né? Olhando aqui esses 60 minutos eu posso ficar de olho numa retração, quem sabe pegar alguma coisa aqui, confluir, ter alguma outra confluência nessa região aqui, é importante para nós, a gente pode pegar uma compra, subir, testar o topo de hoje e aí se ele passar daqui, a gente busca ali principalmente aquele primeiro alvo que a gente viu ali nos 60 minutos, 140.800. Se a gente pega uma operação aqui nessa retração do dia, leva lá, ó, são 3.000 pontos, é ponto para o mercado andar, né? Hoje ele andou bastante, então uma volatilidade alta, mas nós temos alvo lá, beleza? Para pegar numa compra, eu vejo que seria essa região. Agora, se ele abre com gapzinho de alta, eu faço ao contrário, né? Então eu coloco aqui uma retração nesse movimento de baixa que ele fez aqui nos 60 minutos. Posso ficar olhando para onde? Região mais cara para mim vender. Se eu quero vender, vendo caro para recomprar aqui embaixo mais barato. Então é aqui uma região interessante para a gente pensar na venda ou um trapzinho de máxima também. Então se ele abre com gap de alta, eu fico de olho nessa região. Também dá para gente colocar aqui uns 5 minutos, ó, para a gente visualizar, ó. Então eu tô vendo aqui gráfico, né? Só o gráfico, só o preço, ó. A gente pode colocar aqui uma retração daquela máxima para essa mínima. E também nós temos outra informação aqui nesses 5 minutos, ó. Perceba aqui. Informação importante que nós temos aqui, ó. Então o mercado vinha fazendo aqui topos e fundos ascendentes nos 5 minutos, que é um gráfico interessante para day trade. E no final do pregão ele faz o quê? Ele rompe esse fundo aqui. Informação interessante, porque se ele volta na nossa região aqui de interesse para venda, fica interessante para a gente corrigir, principalmente se ele abrir com gapzinho de alta, eu vou ficar de olho nessa região, vou ficar de olho na máxima desse índice aí. Então é isso, meus amigos, essas são as marcações do índice, essas são as regiões que nós temos. Um dia que não dá para reclamar, uma semana não tem como reclamar do mercado. O mercado é soberano, tem dia que ele fica lateral, tem dia que ele vai puxar, tem dia que é forte tendência, tem dia que o mercado anda de manhã para um lado, devolve tudo pela manhã. O importante é ter um método operacional. Se você tiver um método operacional, não importa o que o mercado fizer. No dia ruim ele vai te proteger, no dia bom você vai surfar grandes movimentos, e foi o que aconteceu no dia de hoje. O cara que gosta de surfar tendência, na compra, poderia ter pego aí 3.000 pontos tranquilamente, porque a gente não vê o mercado quebrar nenhuma estrutura, a não ser no final do dia, pelos 5 minutos. E quem pegou na venda, a gente também não viu ele fazer nenhuma quebra aí, foi um movimento interessante, gostamos de surfar aí o movimento, e a gente conseguiu surfar hoje aí essa excelente operação. Beleza, meus amigos? Não esqueça de clicar aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte aqui, comenta, que eu trago mais um vídeo interessante para você aí. Vai lá no Instagram, segue a nossa página, segue a gente lá no Instagram, Rabone Trader, tem informações aqui embaixo, ó. É só você ir lá, eu compartilho com vocês tudo aquilo que eu faço todos os dias, principalmente nos stories, para você ficar ligado, beleza? É isso, meus amigos, bom descanso a todos, até mais, abraço.